Se ele continua no mercado, não mudou de ramo. Não mudou de ramo, tá, pessoal? É bom pagador, viu, colega? Bom pagador, né? Tá vivo, o camarada tá vivo. Abre a porta todo dia, ok? Se ele não está comprando com você, ele está comprando com outra empresa, certo? Então, a humildade é esse exercício aqui. É como eu falei antes, na hora que a gente vende, a gente sabe por que vendeu. A gente sabe até o momento em que convenceu o cliente. A gente é muito medíocre em quê? Em reconhecer que falhou, né? Que está errado, enfim, que não foi na hora certa, que propôs mais do que precisava. Enfim, eu tenho que saber por quê, ok? Se eu perder, toda vez que eu perder, eu tenho que saber por que eu perdi. E esse é um exercício de humildade. Imagina você ter um cliente que te comprava bem e está 1 ano e meio sem comprar nada de você, zero. Zero. O camarada comprava bem. Quer dizer, esse cliente saiu da sua vida, saiu do seu faturamento e você nem ao menos sabe por quê. Certo? Então, é importante a gente pensar nisso. Se daqui a pouco você faz um levantamento, na tua base de dados e descobre lá, sei lá, 30, 40, 50 inativos, minimamente seleciona o histórico deles de venda e não digo assim, vou salvar os 50. Eu não sou Deus, ninguém é. Mas alguns você consegue reconquistar. Você consegue recuperar aqueles que valem a pena e que te vislumbrem assim, bons negócios. Tá? Procure. O que houve? Né? Algumas perguntas que eu coloquei, mas provavelmente vocês devem ter outras. Né? Prazo de entrega. Será que eu queimei prazo de entrega com ele? O camarada precisava de um tempo e eu não dei esse tempo. O produto não atendeu as expectativas, ou seja, eu não fui tão cuidadosa no oferecer a solução e acabou que a solução que eu pensei foi grande demais para o que ele precisava, ou seja, vendi um canhão para matar mosca? Não sei. O cliente não se adequou a uma outra marca, ou seja, ele vinha toda a vida com histórico de marca, era fiel. Eu forcei uma barra, fiz ele mudar de ideia. Ele não gostou, não se adequou. Mas imagina, o cliente não faz assim. Olha, Sueli, nós temos 2 anos de ótimos relacionamentos, mas a partir de hoje, eu não faço mais negócios com a sua empresa, porque você me vendeu aqui um monte de produto, me instalou e tudo, não está dando certo. Eu quero comunicar oficialmente a você que a partir de hoje minha empresa não faz mais negócio com a tua. Isso vai acontecer? Isso não acontece. Na prática, o que acontece? O cliente simplesmente faz o quê? Some. Não tem bilhetinho de despedida, não tem carta de adeus, não tem. Ele simplesmente se vinga de uma forma absolutamente silenciosa. Ele deixa de fazer negócios com você. E essa é uma das vinganças mais cruéis que existem. Por quê? Porque ele nos nega o direito de saber aonde a gente errou. Então, provavelmente, eu vou continuar errando. Olha que felicidade, né? Eu vou continuar cometendo o mesmo erro e perdendo mais. Gente, é preciso exercitar a humildade ou não é? Ok? Foi abordado por outro fornecedor que evidenciou vantagens, ou seja, apareceu alguém na vida dele, mais atraente, com uma comunicação mais fácil, né, mais próxima, quase vizinhos, e o seduziu. É perigoso isso? Mas muitos vendedores vão lá e prometem o que o outro vendedor que era e fornecia não fazia. Pois é. E ele ganha o cliente daqui. Exatamente. Muitas vezes a gente perde, né? Isso acontece em outras circunstâncias na vida, né? Alguém ganha, ocupa o seu lugar merecidamente, porque você deixou falhas, você deixou espaços vazios, você criou oportunidades para um vírus se instalar. Você estava pensando o quê? Eu sabia. Muito bem. Transformando contatos em vendas. Então, vamos para outro tema. Apresentei para vocês, acabei de formatar aqui a venda adicional e também a questão dos ex-clientes. Alguma pergunta? Fazendo sentido até aqui? Tranquilo? Beleza, então vamos lá. No ambiente competitivo, só tem uma maneira de evoluir da informação sobre o produto para a venda de soluções. Que maneira é essa? Vamos dar uma olhada. Deixando o comportamento interesseiro e adotando um comportamento interessado. Qual é a diferença entre ser um profissional interesseiro e um profissional interessado?
O interessado se preocupa com o cliente. Vamos definir de forma simples. E o interesseiro se preocupa com o quê? Com a venda, com o pedido, com a comissão. Gente, aqui, bom, eu tive cuidado de perguntar antes para a turma quantos eram de vendas. Então, eu estou me sentindo muito à vontade aqui para falar algumas coisas, né? O interesseiro quer o pedido. Ele quer tirar aquela venda, que é aquela comissão. Se ele vai vender de novo para aquele cliente, ele não está nem aí. O interessado, ele quer o cliente. Por quê? Por quê? Eu acho que um cliente bem atendido, ele te traz muitos mais clientes por indicações. Agora, se atender um cliente e der mole com ele te queima muito mais do que você consegue indicações porque você atendeu bem. Ele vai vender uma vez. O interesseiro, ele vai vender uma vez. O interessado, ele vai vender aquela vez, ele vai vender novamente para o mesmo cliente e vai construir um vínculo, uma relação tão sólida, tão confiável, que ele vai oferir novas vendas através de indicações. Então, fica... não é que... mas aí vai ficar muito fácil. Fácil nunca é. Ok? A concorrência sempre vai competir, as indicações elas podem vir para você normalmente, e você vai entrar numa competição, mas você aumenta muito as probabilidades de negócio. Faz sentido ou não faz, pessoal? Então, vamos deixar de ser interesseiros e adotar um comportamento mais interessado. O interessado, ele tem o cliente, ele ganha e mantém, sustenta. E outra coisa, não falei antes, mas vou falar agora. Está todo mundo vendendo, de uma maneira ou de outra. Estão todos aqui? Está todo mundo vendendo. Todo mundo tem cliente. Então, fazer vendas e ter clientes não é um negócio assim tão difícil. Olha que louco isso aqui, mas é bom vocês levarem para casa para pensar. Difícil mesmo é o quê? É manter. Abrir uma empresa é fácil. No Brasil, é fácil. Quebrar uma empresa é mais fácil ainda. Nossa, né? É só ser bem competente, você quebra a empresa rapidinho. O que é difícil? É mantê-la aberta, funcionando, operante, no azul. Isso é o difícil, esse é o desafio. E é a mesma linha de raciocínio com os nossos clientes, com a nossa clientela, com a nossa carteira. Ok? Ao atender um cliente, nós... Perdão. Existem comerciantes que eles são radicalmente, só pensam no fator valor, entende? E muitas vezes, sendo interessados, a gente gasta um tempo a mais e completamente inútil. É verdade. Uhum. Eu te entendo, João. E assim, a questão é, quanto tempo eu invisto num cliente para vender, para convencê-lo e vender uma solução para ele? Desgastar com a nossa conversa, com o nosso interesse, a relação. Aí entra uma série de técnicas, entra uma série de argumentos e contra-argumentos aqui que a gente não vai ter tempo de contemplar. Mas, ao final, eu deixo meu e-mail com vocês, para quem quiser continuar batendo uma bola sobre o assunto, ou fazendo alguma pergunta que não esteja prevista aqui, a gente vai poder dar uma sequência. Tá? Eu me disponibilizo a isso, porque eu acho que tem uma temática bem interessante em cima do que você colocou. Fala. Eu não tenho automação, mas antes de lá eu peço para o cara que vende arroz, feijão para ele, que eu chego lá, e para facilitar essa conversa com ele ali, o cara atende difícil, arroz, feijão que ele compra no comércio dele, eu vou entender como é que o cara consegue abrir as portas do arroz e feijão para tentar fazer alguma coisa com a automação. Adianta bem o papo. É verdade. Eu acredito que vocês têm essa experiência, mas sala de espera de vendedor, aquele cantinho lá, né, que o vendedor fica esperando o comprador para ser atendido, aquilo ali é um exercício de vida, né? Para quem quiser bater uma bola e entender um pouco mais da dificuldade do outro, da facilidade, troca de informações. Se é a primeira vez que você está indo numa empresa visitar, aquela sala ali, normalmente a gente encontra 2 ou 3, não necessariamente concorrentes, às vezes até concorrentes, conversar com essas pessoas é muito bacana, muito positivo. Porque ele pode te dar dicas de comportamento do comprador, dicas da realidade do momento da empresa, por que ele está ali, né? Qual é assim, em termos financeiros, né? O que ele está propondo para aquela empresa? Quer dizer, você vai ter um termômetro muito real de que momento financeiro aquela empresa está em termos de investimento. Então, são informações que são sonegadas absolutamente por qualquer pessoa treinada, orientada. Ali, informalmente, você pode ter uma série de informações preciosas para poder direcionar seus argumentos, para poder elaborar uma proposta bacana.